Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. Você já sabe, aqui a informação ela vem como? Ela vem simples, mas ela é medíocre? Não, porque é uma informação simples, mas de conteúdo, de qualidade, com pessoas que são referência nas suas áreas. Hoje a gente está aqui com um convidado que vocês sabem que eu sempre trago pessoas de qualidade. E por que eu fico muito feliz com esses convidados? Porque eles são professores. E aí, quando a gente fala de professor, ele é professor, eu sou professor, e nós temos o Jazz da Flixstar, que é professor de idiomas. E, gente, ele é demais, ele é fantástico, ele apresenta o conteúdo de forma simples e não há um aluno dele que não saia falando inglês de forma fluente. Ele é maravilhoso e a gente agradece muito por ele ser o nosso parceiro aqui no programa. Mas eu preciso apresentar o nosso convidado de hoje porque ele é muito especial. Eu ouso dizer que ele é um dos, na sua área, muitas outras, mas enfim, na sua área, ele, se não é o melhor, é um dos melhores médicos do Brasil. Mas sabe por que ele é especial? Porque ele é o marido da Sandra, ele é o pai da Cíntia, ele é o pai da Lia, doutor Márcio Camada, médico especialista no quê? Em geriatria. E sabe por que é importante? Porque todos nós vamos precisar da especialidade dele. Doutor Márcio, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer receber você. De fato, eu tenho uma enorme admiração por você, pelo seu trabalho. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite e bater esse papo hoje com a gente. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, né? Na verdade, já ouvi dizer que vai ser uma sabatina. Eu já estou até preocupado aqui com a sabatina. Hoje eu vou me vingar pelos seus alunos. Hoje vai ser prova de faculdade aqui. Tá preparado? Eu não trouxe a cola ainda, mas eu vou fazer uma colinha. Vai fazer uma colinha, Márcio, aqui hoje? Isso. E, Márcio, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você sabe por que você está aqui hoje? Então, eu realmente não sei por que eu vim aqui hoje. Depois dessa mega apresentação, fiquei até preocupado. Eu vou ter que voltar a estudar bastante. Imagina. Márcio, para quem nos ouve, né, no escritório eu tenho a minha sócia, a doutora Marlia Mazaki, e quando a gente iniciou nossa sociedade, acima da nossa área de especialização e de atuação, que é em direito médico, ela falou assim, eu preciso te apresentar um ser humano maravilhoso, que por um acaso é médico. E aí eu falei, então vamos lá conhecer. E quando eu conheci o Márcio, eu falei assim, é um médico verdadeiro, sincero, que ouve o paciente, que o cara é advogado de banda de rock, o cara tem curso de aeromedicina. Eu preciso dele no podcast, porque é essa qualidade que eu quero para os nossos ouvintes. Então, a minha admiração por você é pelo teu currículo, pela tua história, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui, pelo teu caráter, pela tua decência. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Nossa, é muita consideração aí, eu estou até preocupado. Imagina. Mas eu te anunciei como médico, né? Porque você de fato é médico, mas alguém me disse que a sua primeira formação não foi em medicina. Como é que foi isso? É uma história gostosa, porque na verdade assim, todo mundo deve saber e tem orgulho do seu passado. E eu tenho. Eu, como muitos imigrantes, eu sou filho de japoneses e filho de agricultor. Então, muito difícil na minha época, né, a gente almejar ser médico, ainda mais década de 70, década de 80. A mamãe até falava para mim, imagina, a gente não vai conseguir que você consiga estudar medicina. Mas você já tinha essa vontade? Época, era coisa de gente rica, né? Muito rico. Mas você tinha essa vontade, mas... Sempre. Eu nasci médico. Infelizmente, as pessoas têm que saber que a gente nasce médico. É muito esquisito isso. Que legal. Eu falar, mas eu sinto que eu nasci médico. E a primeira universidade que eu fiz, com muito custo, eu tive que trabalhar durante o dia para pagar a universidade, óbvio. Os pais já estavam em São Paulo, que meu pai veio para a agricultura como japonês, colher café no Brasil. E a primeira universidade eu fiz Universidade de Biomédicas, que na verdade é Ciências Biológicas com modalidade médica. Foram 5 anos, peguei meu diplominha. No dia que eu estava recebendo o canudinho, no dia seguinte eu estava viajando na estrada, não tínhamos internet, e prestando vestibular para esse Brasil todo. Eu achei que eu não ia ter capacidade nenhuma, sem estudar cursinho, sem fazer nada. Eu fui prestar vestibular e no mesmo ano passei no vestibular de medicina e acabei concluindo, né,
com bastante dificuldade, fiz a PUC de Campinas, me formei em 87, e eu permaneci mais 10 anos ainda na Unicamp, onde eu fiz minhas especialidades e minhas pós-graduação como super especialista, que eu brinco, né? Sim. Eu acabei fazendo mestrado em gerontologia, geriatria, e, na verdade, eu me formei assim com bastante dificuldade, porque foram 5 anos de curso superior da Biomédicas. Você chegou a atuar com biomedicina? Sempre. Eu ganhei minha vida para pagar a faculdade de medicina atuando como biomédico. Enquanto o pessoal ficava em casa assistindo televisão, eu estava dando plantão, fazendo exames de sangue, ou seja, eu estava na emergência, fazendo plantões de 36 horas, Caramba. juntando dinheirinho para poder me sustentar na faculdade de medicina. E é legal porque, às vezes, o médico, a pessoa ela tem essa vontade de cursar medicina, ela passa no vestibular, ela entra na faculdade, mas, às vezes, ela não tem uma noção nenhuma. E você já entrou com uma noção incrível do que é o hospital, do que é um exame, do que é uma agulha. Nenhuma, porque a grande vantagem que eu tive do estudo médico, primeiro que eu já era uma pessoa experiente em faculdade, 5 anos fazendo faculdade, até brinquei, não trouxe cola, porque eu colei muito. E a segunda experiência é que, enquanto o professor estava ensinando técnicas de laboratório, ensinando a interpretar um exame, eu já estava lá na frente, né? Então, na verdade... podendo se dedicar até a outras matérias, né? Muito. Até o 4º ano, 5º ano, eu não me preocupei em nenhum momento em abrir um caderno para estudar farmacologia, fisiologia de exames, enfim, eu estava com isso na ponta da língua, porque além de ter estudado antes, eu estava na prática. Sim, eu estava no dia a dia, nas emergências. Que é uma diferença enorme de quem faz a prática para quem não faz. Porque eu já mexia com pessoas, eu já lidava com doentes, eu já lidava com emergência, né? Então, a minha vivência perto dos alunos normais, vamos dizer assim, já dava uma diferença bastante grande. A gente até ficava se sentindo mais, né? Por causa dessa questão de eu já estar mexendo, já estar lidando, já estar colhendo sangue, já trabalhando em unidade de terapia intensiva. Fiquei muito tempo fazendo UTI, colhendo as gasometrias, que são terríveis, né? Então... Entendi. E isso que você está falando me lembra da minha época de faculdade. Porque eu entrei na faculdade, no primeiro ano eu fui para estágio. Eu consegui um estágio, como eu tinha sido menor aprendiz no fórum, eu tinha noção do que era um processo, que era um prazo, que era uma carga, uma descarga, um mandado. E aí, no primeiro ano, com 6 meses de faculdade, eu consegui meu primeiro estágio. E aí, quando o curso ia avançando, que os professores iam falando, né, ensinando as leis, o processo, etc., aquilo entrava na minha cabeça com uma facilidade que não entrava na cabeça das outras pessoas que não faziam estágio. E por diversas razões, porque trabalhavam nas suas áreas. A minha turma tinha muita gente já que o direito estava fazendo segunda graduação. Isso. Mas como eu estava na área, nossa, era muito mais fácil de você aprender, de você entender. Sem dúvida. E aquela janela, né? 5 anos na área antes de ir para a medicina. E, na verdade, eu estava já há 10 anos trabalhando como técnico de laboratório, então eu já tinha noção até de como tratar os clientes, os pacientes. Né? Então, muito diferente. E assim, eu sei que, né, no seu currículo e pela sua história que eu conheço, você é perito do Tribunal de Justiça, é médico de banda de rock internacional que vem aqui. Eles pedem o Márcio. Gente, vocês não têm noção do peso que esse episódio tem. As suas especialidades, mas... Você falou que você fez essas especialidades, mas como que surgiu a geriatria na tua atuação? Houve uma atuação anterior em outra área? Sim, sempre. Na verdade, o título de especialidade... A medicina tem várias fases que você tem que se pós-graduar. E eu sou meio que hiperativo para estudo, estou brincando. Eu acabei não gostando só de uma especialidade, quer dizer, eu adoro todas as especialidades. E a clínica médica, não posso negar, foi o primeiro título de especialista. Você tem que ter 5 anos de formado na área e aí você presta um título, que, na verdade, vai dar esse título que a gente fala especialista em clínica médica. É bem diferente do pessoal achar que o médico se forma clínico geral. Que não existe isso. Não existe. Então, eu tirei meu título de clínica médica após 5 anos de atuação em clínica médica, pontuando e, como eu digo, tem que ter um número de participações em congresso, ou enfim, a gente uma qualificação, uma busca por conhecimento. Isso, para poder, inclusive, prestar o título. Você tem que ter uma qualificação. Bom, embora o título de clínica médica é um título lato sensu, eu sempre me interessei em continuar. E para continuar, eu fui para o stricto sensu, que, na verdade, acabei voltando para a Unicamp, depois de um longo tempo,
atuando em várias atividades. Depois eu falo um pouco do rock and roll, falo um pouquinho de outras áreas. Eu acabei voltando para a Unicamp, onde eu já tinha meus antigos professores que eram da PUC e da Unicamp, e praticamente a geriatria, a gerontologia estava se inaugurando, porque era uma atuação nova. O Brasil nunca teve velhos. Isso nos anos... Eu acabei entrando, voltei em 2000 para a universidade. De fato. Em 2000 eu entrei de novo na Unicamp para voltar a estudar, e lá eu fiz outra especialização, lato sensu, eu fiz especialização em geriatria, e aí acabei emendando o mestrado. Quer dizer, mais 2 anos de especialização em geriatria. Depois mais uns 2 ou 3 de mestrado. Não, depois mais 4, 5 anos de mestrado. 4, 5, nossa. O meu mestrado normal não existe menor que 3 anos. Em medicina nunca existe menor que 5 anos. É entre 4 e 5 anos. Até porque você tem o estudo, né? A pesquisa. Tem a pesquisa e coleta, né? A gente vai colher material, a gente vai colher dados. E você vai fazer uma pesquisa em campo. Sim. Eu fui premiado. A Unicamp me deu um projeto que tinha acabado de chegar na Unicamp, na Universidade de Ribeirão Preto, USP Ribeirão, USP São Paulo, Unicamp e uma do Sul. Foi a informação de fragilidade. Até então o Brasil nem sabia o que era isso. Entendi. Então eu fui abençoado, porque quando eu entrei foi um concurso, óbvio, para você fazer o mestrado tem um concurso. Eu me deparei com a faculdade inteira mobilizada para fazer uma atividade dentro da geriatria. Então, para mim foi um aprendizado novo, incrível. Os termos novos. Então, a Unicamp foi uma terceira escola que a gente fala, uma escola maravilhosa. Eu vi você falando agora, né? Geriatria e gerontologia. Não é a mesma coisa. Não, então, para a gente dar essa multidimensão e essa interdisciplinaridade, porque eu não consigo, como geriatra, atuar no idoso sozinho. Sim. E o médico precisa entender que nós dependemos de várias profissões. Sim. Então, essa coisa hierárquica, que existe, obviamente, por causa das prescrições, mas o médico tem que lembrar da interdisciplinaridade. Então, a gerontologia vem somar com a geriatria, que são as especialidades que mexem com o idoso não médico. Então, fonoaudiólogo, educador físico, todas as profissões, fisioterapia, que eu uso muito, todos eles podem fazer pós-graduação, até odonto, viu? Odontologia. Sim. A gente conta muito com odontólogo hoje. Todas as profissões têm que estudar uma matéria que chama gerontologia, pós-graduar, fazer como eu fiz, fazer uma pós-graduação lato sensu e depois estrito sensu para mexer com terceira idade. Porque todo mundo acha que o idoso é um adulto envelhecido. Não é. Muda completamente todo o perfil de entendimento, fisiologia, fisiopatologia, né? Entendimento de tudo. Mas se eu for entrar nessa... Eu vou começar a dar uma palestra de como os clínicos ou como os outros médicos devem interpretar o idoso, que é bem diferente. Mas eu tenho uma pergunta dessa para daqui a pouco. Isso. Então, vamos segurar. Segura o japonês. Alguns médicos já passaram por aqui nos nossos episódios e alguns deles disseram o seguinte: a faculdade de medicina, ela te ensina a tratar doença, ela não te ensina a promover saúde. É possível num idoso promover a saúde? Lógico. Olha, a gente está tentando mudar. Eu sou educador, já estou na área há mais de 15 anos dando aula. Então, eu digo que a minha profissão agora, do futuro, do velhinho, vai ser professor, mas, porém, eu já estou há 15 anos atuando como professor. Tecnicamente, o que você falou é isso mesmo. Os médicos, muitas vezes, estavam se preparando apenas... O aluno de medicina hoje está preocupado em prescrever, de entender, ou seja, eles estão só se preocupando em serem técnicos. Na verdade, ele repete a receita para vários profissionais, para vários pacientes. E isso que a gente está hoje ensinando no ensino básico, ou seja, no 4º ano que eu dou aula, 5º ano, 6º ano, R1, R2. Ou seja, a gente está pegando um grupo de médicos vindo, como os residentes, vêm de várias outras universidades. E a gente está tentando humanizar quanto mais a medicina. Incrível. Eu já brinco com os alunos. Médico que tem braço curto não vai se dar bem na medicina. O que é o braço curto que eu estou falando? É não o sentido de acolhimento. Então, assim, a promoção de saúde, a prevenção, é uma coisa que nós
temos que ter oportunidade o tempo todo. Até porque é mais barato do que tratar a doença. Exatamente. Né? Obviamente que eu estou falando isso a nível de ambulatório e consultório. Emergência não vai mudar nunca. Sem dúvida. Ele tem que ser técnico mesmo, ter uma posição técnica. Mas eu estou tentando formar os meninos com uma visão um pouco mais multidisciplinar, interdisciplinar, que é essa questão de pede ajuda para os outros colegas de outras áreas. E essa multidisciplina significa não ficar focando em técnica. Quando eu falo que tem dimensões, a medicina tem dimensões psicossociais. Quando você fala de psicossocial para o médico, ele não entende. Não entende que ele está prescrevendo R$100 de receita, a pessoa que não vai comprar, ele vai rasgar. Nós estamos falando de um paciente que precisa de cuidados em casa e o médico não tem essa visão multidimensional que o idoso está morando sozinho. Então, na verdade, uma aposentadoria defasada. Então, na verdade, essa multidimensão, inclusive, até aproveitando a oportunidade, eu dou aula lá no finalzinho do curso para eles de religiosidade e espiritualidade. Sim. Muitas vezes o aluno não tem ideia, ele fala, o doutor Márcio virou padre, ou padre ou pastor, mas não tem nada a ver, porque na verdade tem a ver com a morte, né, que é uma das matérias muito importantes, que hoje muitos alunos de medicina de boas faculdades não têm ideia nenhuma que finitude ou morte faz parte do entendimento médico. Então, isso que eu falo, multidimensão, não é ficar só na fisiologia, na anatomia, ou seja, coisa técnica. Eu não vou lembrar o nome do estudo, eu acho que eu já mencionei em algum episódio aqui. É um estudo europeu que fez uma média de quanto tempo o médico escuta o paciente antes de interromper ele para dizer, é isso. E aí é absurdo, porque em conversa até com o pessoal da equipe aqui, eu falei assim, quanto tempo você acha? Aí um falou, 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos. E aí a média desse estudo são 3 segundos para você interromper o paciente. E você está indo na contramão disso, ensinando a contramão disso. Né? Deixa eu ouvir. Inclusive, um post do meu Instagram, eu coloquei isso. A nossa profissão é uma profissão que, de fato, a gente vai falar. O advogado, o médico, o psicólogo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ouvir. Exatamente. Bruno, doutor Bruno, só para você ter uma ideia... Márcio, para. Só para você ter uma ideia, a consulta médica geriátrica leva entre 1 hora a 1h30 no mínimo. Você está indo para uma outra pergunta que eu ia chegar. Você está se adiantando, doutor Márcio. Então, se vocês chegarem hoje num ambulatório de baixa renda que eu faço dentro da universidade, nós em 4 profissionais, nós atendemos 7 pacientes, só que nós levamos quase que 4 horas. Caramba. E com os alunos atendendo, ou seja, a média é entre 1 hora, 1h30, o atendimento que a gente fala deve estar avaliação geriátrica ampla. Sim. Na verdade, é o AGA, né? Isso, AGA, onde a gente escuta muito o paciente falar de todos os sistemas e muita essa multidimensionalidade, onde a gente vai perguntar até da parte psicológica, da parte depressiva, da parte de cognição, ou seja, é uma avaliação hoje multivariável, de multidisciplinar, vamos dizer assim, onde a gente escuta muito bem o idoso explanar e dizer um pouquinho mais da vida dele, porque é isso que eu falei, não é só pensando no que ele está sentindo, mas é na disposição até nessa parte sociodemográfica dele, né? Onde ele nasceu, quanto ele ganha, enfim, umas coisas mínimas, se ele é SUS dependente ou não, né? Enfim, tem essas coisas que são muito importantes para a gente poder tratar o paciente. E eu fico pensando, via de regra, uma criança, ela não passa numa clínica médica, ela passa no pediatra. Assim também tem que ser cuidoso, né? Exatamente. E hoje é muito mais cedo a visita ao geriatra do que se imagina. Eu brinco, né? Será que eu quero receber meu paciente já AVCzado, né, com AVC atividade, com um acidente vascular ou derrame? Sim. Será que eu quero receber meu paciente já demenciado? Não, eu quero receber ele antes. Como você disse, hoje a medicina geriátrica ela é preventiva mais do que curativa. Promoção à saúde, né? A promoção é feita prevenção e promoção. Hoje desenhando a curva de Gauss, que é uma curva simples. Sim. Subida e descida, para quem está em casa escutando. Vamos dizer que a expectativa de vida hoje, né, aumentou bastante no Brasil. Sim. Nós estamos entre 80 e 82, o pessoal fala 78. 76 ponto alguma coisa, o último IBGE falou, mas assim, é como uma média. Mas a gente vê hoje pessoas que vêm 80, 90 anos. Muito mais,
Então, vamos dizer que a base boa, sudeste e sul do Brasil, a gente já está chegando a 80 com certeza. Sim. A curva vai dar no metade de 40, 45 anos. É onde a gente deve começar a fazer a medicina preventiva e, quem sabe, até a geriátrica. Quem sabe não, eu induzo o paciente com 40, 45 começar a fazer os exames preventivos e começar a cuidar da saúde. Por quê? Porque lá em cima, quando você faz a curva de Gauss, lá em cima, quem vai fazer um ângulo de descida... É o geriatra. O geriatra vai ajudar, mas quem já fez essa curva de... É como você fez a subida. Fumei, fiz pouca atividade física, não cuidei do meu corpo, não fui saudável, né? Fiz tudo de errado na minha vida, você vai pagar nesses boletos a partir dos 40 e 45 anos você vai pagar. Então, às vezes, você tem pacientes com 40, 45, 50 anos me chegando, sem nada contra a obesidade, mas chega muito obeso, chega fumando, chega com muito alcoolismo. E aí ele quer que uma pílula resolva o problema dele. A vida dele, né? Então, vem comigo já. Com polifarmacia, que a gente fala, cheio de medicamento e pedindo para eu ajudá-lo. Então, são pacientes que são jovens, já é um paciente que vai entrar para a geriatria, porém, muitas vezes a gente coça a cabeça e fala, ele fez muita coisa errada e agora a gente tem pouco tempo para poder ajudar para que ele tenha uma qualidade de vida e uma descendência, essa descendência, melhor, né? O caminho suave, né, que a gente fala, é o envelhecimento saudável. E aí agora, né, pegando esse gancho, eu queria saber sobre essa avaliação geriátrica ampla, o AGA. Como que é feito? Assim, o paciente ele marcou com você a primeira vez no seu consultório, como que é feito? Isso. Normalmente a avaliação geriátrica ampla ela é feita com um primeiro contato telefônico. Por quê? As secretárias, eu mesmo, faço uma breve histórico, pelo menos do que ele está tomando e quais são as doenças diagnosticadas. Por quê? Dá tempo de eu estudar os medicamentos. Acabei de falar, a maior parte dos pacientes que chegam para mim, idosos, são tem polifarmacia, polimedicados por vários médicos. E isso me dá um grande problema, porque, na verdade, 100% dos colegas que prescrevem, muitas vezes eles não têm noção que a fisiologia muda completamente do idoso. E, na verdade, com essas primeiras informações, eu vou estudar os medicamentos que ele está tomando. Até para verificar se um medicamento não está interagindo com o outro. Pronto, né? Você chegou onde eu queria falar. Porque, normalmente, o que o pessoal prescreve para adulto jovem... Não é o mesmo que pode prescrever para idoso. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, o pessoal de casa vai adorar. Omeprazol. Nossa, todos os veneno, pacientes chegam para mim tomando omeprazol, porque o médico XYZ pediu, porque se ele vai tomar um remédio, vai dar dor de estômago. Só para vocês saberem, 28 dias, ou no máximo 3 meses de omeprazol, você pode até dar na terceira idade. A partir desse momento, o omeprazol, ou qualquer outra droga da mesma linha, ele passa a ter distúrbio cognitivo. Ele aumenta a chance de eu ter um paciente demenciado, qualquer coisa demenciado na minha frente. E isso pouca gente sabe. Quando eu falo até para colegas, eles falam, mas como assim? Não é como assim. Eu vou até explicar o porquê. É uma janelinha para o pessoal saber, até quem for médico sem informação. O sistema digestório da terceira idade muda completamente, a absorção muda diferente. Eu não vou entrar no mérito tão médico, mas só para dizer assim, a gastrite ácida, que é tão comum no jovem, no idoso nós não temos gastrite ácidas. Pela mudança dessas células, ele passa a ter uma gastrite alcalina. Ou seja, o ácido é de um lado, a alcalina é de outro. É melhor dar suco de limão, né, para acidificar o meio do que a alcalinização. E quando você está medicando, você quer tirar a acidificação do jovem. Por que eu vou dar um medicamento para tirar a acidificação se ele não tem acidificação? Então, já começa por aí. O sistema digestório do idoso muda completamente do jeito que é o adulto jovem. Então, e hoje, é o errado medicar sem saber, inclusive se aquela droga vai ser absorvida ou não. E hoje, quando chega no teu consultório, existe assim um bingo sempre? Isso sempre aparece de doenças que chegam no teu consultório?
Então, também faz parte do estudo da geriatria. Eu não vou falar todos, mas quando eu digo para o aluno que o idoso é um paciente diferenciado, não só porque às vezes ele é polimedicado, mas muitas vezes eles chegam com várias doenças. E o que impacta com qualidade de vida, a gente fala gigantes da geriatria. São 5 até 7 gigantes que a gente senta o paciente na nossa frente, a gente quer tirar da frente esses gigantes que incomodam a qualidade de vida. E a gente fala 5I, a gente traduziu para o português, deu uma forçadinha no I. Mas o primeiro eu acabei de falar, iatrogenia. Sim. Iatrogenia é o ato de muito medicamento e eu ter que jogar. O paciente que vai no meu consultório a primeira vez fica desesperado, que eu pego o lixo e começo a jogar, porque eles trazem um monte sacolinha de medicamento. com as Aí caixinhas. eu pego os medicamentos e gesticulo, jogo tudo no lixo. E eles falam assim, como assim? Foi o ortopedista, esse reumato, quer dizer, várias especialidades prescreveram. Então, iatrogenia é o primeiro I que eu gostaria de tirar do idoso. O segundo, que pouco explorado com qualquer tipo de médico, chama incontinência, é um I, incontinência urinária. Muitos idosos, principalmente as mulheres, acham normal usar um protetor de calcinha, usar alguma coisa, porque ele fala assim, não, é normal, eu estou idosa, eu perco um pouquinho de urina. Completamente. Como se perdesse aquele tônus de completamente segurar. Equivocado. Sim. Hoje, além de tirar a parte social delas, deixam de fazer atividades sociais, justamente porque ela está achando que as amigas vão perceber que ela está perdendo urina, enfim, várias questões. Hoje, a incontinência mal explorada pelos médicos é explorada o tempo todo pelo geriatra. Por quê? A gente tira com a mão, não é? Isso é diretrizes, não sou eu que sei fazer isso, todos os médicos sabem fazer. Então, dá para ajudar o idoso, em quase 70% eu tiro a incontinência urinária. Imobilidade é outro I, me incomoda muito o idoso imóvel, quer seja ele andando de cadeira de roda, ou pior ainda, né, imóvel, completamente dependente de alguém para dar comida, dependente para alguém higiênico. Esse é o idoso frágil, é muito complicado. E o outro I que incomoda é a incapacidade intelectual, que já estamos falando de demência. Então, eu falei 4 I, que é mais ou menos esses I que eu imagino que eu tenho que tirar da frente. E o último é o que a gente fala risco de quedas, que na verdade essa é a inconsistência de caminhar. Uhum. O idoso não percebe mais, a maior parte eu brinco, né? 30% dos idosos sem nenhuma comorbidade são tontos. O japonês está xingando os idosos. Não, estou falando. Eles têm uma fragilidade de equilíbrio que é inexorável. Uhum. Nós mesmos que estamos rígidos, às vezes de noite, para exemplificar, você levanta. Isso. Oi. Agora, imagina o idoso Sim. já com uma perda da massa muscular, por uma questão de vários consequências, que a gente denomina sarcopenia, perda da massa muscular da perna, ele levanta de novo, de noite, ploft. É onde ocorrem os maiores riscos de queda com fratura, são os riscos noturnos no banheiro. Entendi. E deixa eu te perguntar, a gente estava falando do IBGE, né? O IBGE em 2020 colocou que a expectativa média do Brasil, e aí a gente tem uma boa expectativa no Sul e Sudeste e uma mais precarizada para o Norte e Nordeste, mas essa média seria de 76,8 anos. Então, a gente percebe que temos vivido mais, mas a qualidade de vida tem acompanhado essa idade ou não? Então, na verdade, assim, hoje, utilizando outras ferramentas, o IBGE é muito importante. Nós, brasileiros, ainda estamos acostumados a falar com terceira idade. Eu vou aproveitar essa brecha para dizer para todo mundo. O geriatra, hoje, nós estamos estudando a quarta idade. Tem até uma lei de você tem a lei do preferencial e os super preferenciais, né? Isso, porque, na verdade, assim, o Brasil é um país que não tinha idosos até pouco tempo atrás. Sim. O estudo do IBGE, eu digo que está até defasado, porque nós já estamos falando de quarta idade, que é o comum do Brasil. A quarta idade aqui no Brasil, a gente fala 80 a mais. Então, essa expectativa de vida aumentou bastante. Eu diria que o Brasil está começando, como sempre, engatinhando atrás do mundo inteiro. Uma brecha. 2030, meus alunos já vão estar formados, e eu falo isso
o tempo todo. 2030, pela dimensão do Brasil, nós vamos ser o 5º maior país de idosos do mundo. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado ou preparando essa qualidade de vida para a terceira idade? Então, a gente em hoje... todos os aspectos, né? Social, econômico, todos. Primeiro que a curva não vai fechar. A curva que eu falo a questão do IBGE estar preocupado e os políticos, às vezes, não acordarem, muitos deles nem têm noção do que nós estamos falando, é que o número de ingressos de jovem no mercado de trabalho com o número de idosos aposentados não fecha a conta. Não fecha a conta da Previdência. 2030 ninguém vai receber aposentadoria porque não vai ser possível continuando nesse regime atual. Não vou entrar em política porque médico não gosta de política. Mas talvez o Brasil, e isso é com muita certeza, o caminho que nós estamos trilhando para 2030 está longe de ser o ideal para a terceira idade. Vou exemplificar com uma coisa bem simples. 60 a 65 anos, as pessoas aqui no Brasil estão fora do mercado de trabalho. Isso é um absurdo. Quem viaja, quem pode viajar para fora do país, vai num teatro fora do país, tem um idoso te atendendo na bilheteria, tem um idoso arrumando a fila, tem um idoso fazendo atividades o tempo todo e ganhando. Ele está por isso. Ele está ingressado. Aqui no Brasil, o pessoal aposenta. Mas você sabe que eu vejo, por exemplo, uma questão pessoal, né? Meu pai, quando ele fez 50 anos, meu pai hoje tem 67, acho, 67, 68. Quando ele fez 50 anos, ele dizia assim, eu sou um homem de meio século e não sei o quê. Como, sabe, se ele fosse um senhor. Eu falei assim, pai, se teu avô falava isso e, de repente, seu pai reproduziu, é uma coisa. Tudo bem, a expectativa de vida deles era baixa. Hoje, a tua expectativa de vida é muito alta. E aí eu faço um paralelo. Meu pai tem 67 anos, aposentou. Quase surtou dentro de casa, porque ele queria trabalhar, e trabalha até hoje. Minha mãe é enfermeira, fez 60 anos agora em maio, e ela fica indignada, que ela fala, eu tenho experiência, tenho não sei quantas pós-graduação, não sei o quê, vou fazer entrevista de emprego, ela é enfermeira, né? Então normalmente o enfermeiro tem 2 empregos. Vou fazer entrevista de emprego, você pega uma menina recém-formada que não sabe nada, eu com uma baita bagagem, tanto acadêmica quanto de vida, sou desprezada, porque as pessoas me acham velha. Então, exatamente, o que nós estamos tentando mostrar hoje, não só politicamente, mas uma maneira lato sensu para todos, é que você leva muitas vezes uma infância de 7 anos com uma juventude de até 15 anos, adolescência, Sim. E depois uma idade adulta, vamos falar de 18 até 40 anos. Então, se somar toda essa infância, juventude, é muito menor do que dos 60 a 85. Hoje eu tenho um homem que vive aposentado aos 60, mas ele tem uma expectativa de vida até 85. São 25 anos onde vocês julgam como terceira idade. Você imagina, a terceira e a quarta idade é muito maior que a infância, que a juventude e até a vida adulta, somado. Então, na verdade, assim, o pessoal está menosprezando uma idade muito produtiva, o mundo já conhece isso, e eu acredito que a população, agora falando para todos, vai ter que entender, se a gente ingressar novamente os idosos, de novo para ritmo de trabalho, nós não estamos escravizando, nós estamos voltando ele a uma atividade cognitiva. O idoso que fica muito tempo em casa, fazendo nada, já aprendemos, a cognição dele baixa rápido. Atrofia. É uma atrofia, sim, Pode também dizer, pode ser. De forma ele simples. acaba ficando enferrujado. Sim. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. Você diminui a chance dele ter uma qualidade de vida boa. Porque ele para de fazer atividade cognitiva, fica entrando numa mesmice, vamos dizer assim, e ele baixa a cognição, perde o entusiasmo pela vida. Mas você está falando dessa questão de qualidade de vida, mas hoje, eu sei que não é uma realidade Brasil, que o Brasil tem suas dimensões continentais, mas hoje, aqui na nossa mega cidade, tem existido mais idosos com cuidado, de repente, de praticar algum tipo de esporte, um cuidado com a alimentação, com bem-estar, com a mente? Você tem visto isso? Porque eu te pergunto porque, assim, eu sou da Baixada Santista, né? Estou em São Paulo há 5 anos. E lá, as cidades da Baixada têm muito essas atividades, né? Do vôlei para a terceira idade, Sim. da caminhada na praia, do ginásio poliesportivo que faz algum entretenimento ali com o idoso. Hoje está tendo essa percepção do idoso de que, tudo bem, eu parei de trabalhar, mas eu não vou parar de viver?
Então, Bruno, essa pergunta é até muito importante, porque, na verdade, São Paulo é uma mega cidade. Uma megalópole. Né? Uma megalópole. E, na verdade, assim, a informação não chega para as famílias tanto de baixa renda até de alta renda. Eu vou dar um exemplo simples. O SESC, que está distribuído em São Paulo em vários lugares, aqui na Zona Sul, é gigante, o SESC. Eles têm atividade das 7 da manhã até 7 da noite, com atividade para terceira idade. E é pouco explorado. Você fala assim, mas quem tem acesso ao SESC? Todo mundo. É só fazer uma carteirinha, eles recebem semanalmente o jornalzinho. Nós temos uma atividade de todos os sentidos. Por que o idoso não vai? Por falta de informação. Às vezes o próprio familiar fica com dificuldade de levar esse idoso para o SESC. Eu vou abrir uma brecha que é coisa de aula. Eu brinco, né? Quem não apostar na terceira idade ou na quarta idade como business, como negócio, também fica aberto para o seu canal. Estou dando a ideia de business. Olha, todo mundo já viu e sabe que em megalópolis todo mundo trabalha. Então, é muito comum você ver as jovens mães descendo com o bebê no colo, colocando no cestinho, colocando no carro. Ela entra no carro, vai a meio quarteirão e deixa lá o bebê no seu asilo infantil. Desculpa, todo mundo fala escolinha, mas eu já vou falar, é um asilo infantil, é um day use. Deixa lá de manhã, já com a sacolinha, já tem até gente na porta da escola para receber o bebezinho. E ela continua no celular, né, que não deu nem tempo de se despedir, a criança mal fala. 5h30, 6 horas, até 6h30 da tarde, fica aquele monte de fila de carro para receber o bebezinho, que ficou o dia inteiro no asilo, ficou o dia inteiro no asilamento. Né? E ela fala, aquela escola fala 5 línguas, tanana. A criança mal fala. Mecânica, robótica. Só que a criança ainda não fala. Aí ela recebe uma criancinha bonitinha, né? E eu virei Uber de cuidadores. Por quê? Todo mundo me liga e pergunta assim, doutor Márcio, eu estou indo viajar para os Estados Unidos, vou ficar 10 dias. Me arruma aí uma cuidadora para cuidar do meu pai que está em casa, que ele está com déficit motor. Como se eu fosse obrigado a ter um cuidador. Uma lista, um cadastro. Aí quando eu falo para os alunos, você colocaria o seu pai num asilo? Imagina, asilo é depósito. Então, assim, eu brinco com essa analogia, quer dizer, você deixa a criança, só porque a escola está escrito que fala inglês, francês, enfim, que a criança mal fala e mal tem cognição para entender onde ela está indo. Então, por que hoje não tem os day use, day care para a terceira idade? Então, é um business. Montem em vários bairros, que não adianta montar em bairros diferentes. Até porque aqui em São Paulo é uma viagem, sair de um bairro para o outro. Então, e as escolinhas infantis estão todos bem de vida financeira, porque todo bairro tem que ter um, e todo bairro você vê aquele monte de fila de carro esperando para receber. E eles põem, né? Fala inglês, francês, eu estou brincando. Quer dizer, você tem multi-escolinhas infantis e você não tem um asilamento de idoso. Eu não estou falando asilo de permanência como longa. Depósito. Não. Mas é um asilo de um entretenimento, de um estímulo, de um Esses cuidado. que existem têm atividade o dia inteiro. Eles dançam, eles têm. Essa época é gostoso de visitar. Eles têm festa junina, tem sanfoneiro. Alguns encostam até umas vans que vão levar eles para o shopping center, no horário que não é comum, né? No horário nos parques, tarde, enfim, eles têm atividade 12 horas por dia lá. E no final da tarde, a gente até brinca, né? Vai a sacolinha, alguém buscar ele, quer dizer, na hora de entregar, entrega já com as pílulas, com o que ele tem que tomar. E no final, o nome, o horário ali no rótulo, né? Sabe que eu estou falando isso? Em 2000, uma das alunas da Unicamp, 2000, são 20 anos atrás, ela voltou, obviamente que isso seria o melhor de tudo. Ela voltou com a experiência que ela foi no Japão, em cidades pequenas. Japão não é Tóquio, Japão são várias cidadezinhas pequenas. E lá no Japão, os bairros, que são milenares, né? Toda a família mora muito tempo. A idosa mais cognitiva, mais produtiva daquela região, na casa dela, ela passa a receber os idosos com mais dificuldade. A prefeitura custeia e dá alguns jovens para ajudar essa idosa. Fazer esse cuidado, esse auxílio. Ou seja, nós temos um cuidador que é conhecido de todo o bairro,
que cuida de Caramba. 8, 10 idosos que estão com dificuldades de atividades de vida diária. Se cuidar, se barbear, enfim. Obviamente que ela recebe alguns apoios de jovens, mas ela é a pessoa que cozinha, porque o pessoal conhece o gosto dela. O bairro, geralmente, Japão, para quem eu não conheço ainda, mas o Japão é muito bairrista mesmo, da questão da comida. Então, esse ensaio, esse modelo é o que mais funciona, que funcionaria até no Brasil por causa da questão do bairro. Mas como a gente não tem tanto, né, as pessoas mudam muito, a megalópole não deixa isso, seria cada bairro desenvolver abre aspas, asilamento, não infantil, mas um asilamento para a terceira idade. Isso não tem, esse modelo tem poucos, geralmente não são públicos, os públicos está tudo cheio. Sim. Então é um modelo que para desvirtua business, do objetivo, né? exatamente, mas é um modelo que teria que investir no país. Quem investir como negócio vai dar certo, porque muita gente vai querer deixar o seu pai, ao invés de deixar com uma empregada, ao invés de deixar com um cuidador em casa. É porque assim, a gente sabe o cuidado que o cuidador tem, mas o cuidador, ele tá ali para olhar. O que o senhor quer? O senhor quer água? Pega. O senhor quer comida? Tá aqui. E na verdade, nesse day use, ele vai de alguma forma movimentar, exercitar. Mas ele vai ter uma coisa muito melhor, sociabilização. Sim, sociabilização, porque eu posso trazer aqui alguém para falar sobre isso, né? Que hoje o pessoal fala muito sobre o homeschooling, Sim. mas uma vertente muito crítica ao homeschooling é a socialização dessa criança, né? Como que ela vai desenvolver as habilidades sociais? Sim. Quando a gente também tira esse idoso e joga ele dentro de uma casa sozinho, né? Toda essa habilidade social que ele construiu, aí a gente usa o termo do atrofia. Vai atrofiar. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo? Sim. E aí eu até faço um gancho com tudo isso que você está falando. É o seguinte, a gente precisa pensar nessa expectativa de vida que aumenta, nessa medicina que tem que evoluir, e aí a gente fala muito de uma geriatrização. Então, você, né, como médico geriatra, você entende ou você acredita que vai ser de rigor, assim, vai ter de ser obrigatório que os médicos do futuro, para 2030, de repente, tenham essa noção de geriatria para atender esses pacientes? Com certeza, Bruno. Essa é a ideia. Eu sempre, quando começo os alunos, eu pergunto quem que vai ser tal profissão. Infelizmente... Geriatria não tem ninguém. O pessoal não entende, eles não sabem. Eles acham que geriatria é cuidar de gente morta, ou brincando, né? Gente que não tem expectativa de vida. É ao contrário. Mas uma felicidade. No final do curso, geralmente, alguns alunos vêm falar, professor, estou muito pensativo e não é poucos. Adorei a matéria não era como eu estou pensando. O que nós estamos fazendo no meio médico como sempre, né? A gente sempre tem muito estudo e a gente sempre tem muitas reuniões clínicas. O geriatra hoje está sendo muito mais convidado do que antigamente. Incrível. Eu até dou muita palestra, às vezes, para colegas médicos. E quando eu brinco aí do omeprazol, que eu acabei de falar, ou algumas outras drogas, eles vêm me conversar comigo no final da palestra e falam, pô, Camada, eu nem sabia disso. Mas então, isso é divulgado, essa geriatrização, na verdade, essa questão do médico, todos os médicos vão ter que começar a mexer com terceira idade e entender, terceira e quarta idade, e entender que mudou. Eu brinco hoje com os alunos, posso dar 500 miligramas de penicilina para uma criança de 8 meses, 10 meses? Lógico que não, professor, tem peso, altura, ok. Aí eu vou perguntar uma pergunta bem chata, caspiciosa, para um médico bem formado. Posso dar 500 miligramas de penicilina para um homem de 99 anos? Todo mundo fica com a cara assim de... Será que não pode? sei. Será que não pode? Nós não temos hoje no Brasil estudo duplo, randomizado, né? As televisão hoje já todo mundo ensinou o que é isso, né? Não, nós não temos um estudo hoje randomizado para eu entender se mudou a fisiopatologia ou a fisiologia isso eu ia te perguntar. da terceira idade. Você disse, né? O Brasil é novo nessa perspectiva de receber esses idosos. A gente sabe de muitos estudos no Brasil. O Brasil investe muito na questão de pesquisa, tecnologias. Tudo bem, pode até, e eu faço uma pergunta, né? Mas a gente pode até encontrar estudos de idosos. Por quê? A partir de 60 anos é idoso. Mas existem estudos, tanto dentro do Brasil quanto fora, dessa população da quarta idade, 80, 85 anos? Então, infelizmente, o Brasil investe pouco na quarta idade. A gente tem pelas universidades,
até, né, eu que estou numa universidade paga, né, mas eu faço estudo o tempo todo. Infelizmente, a maior parte dos estudos a gente está adaptando para o Brasil. Mas tem bastante estudo ou ainda Tem não? estudos mais pequenos, não Tá. são dimensões pequenas. A gente hoje consegue fazer 100 idosos, 150 idosos. Um grande problema hoje de fazer o estudo em campo é, primeiro, a questão monetária. É caro fazer pesquisa no Brasil. Uhum. Hoje, se você calcular cada N, que a gente fala, cada O idoso N, que sim. você vai usar, você vai gastar R$1.000 por pesquisa, fazendo exames, fazendo as coisas. Você pegar 100, são R$100 mil. Então, essa coisa vai embora. Mas não entrando nessa questão. Hoje, a gente pega muito estudo fora, acima de 85, que é o very old, o muito velho. Estudos de países já bem desenvolvidos, onde eles conseguem coletar 10 mil casos. E a gente acaba adaptando. E que isso começou há anos atrás também, né? Sim, sim. Eu vou comentar uma coisa que parece ageísmo, é um termo que a gente usa quando você acha que o idoso é velho e doente. Não é. Porque hoje tem idosos com 80 anos que batem em criança. E bate, que eu digo, consegue Sim. fazer atividade física muito mais que um jovem. Mas o que eu estou querendo falar é esses estudos acima de 80, 85 anos feitos na Europa ou feitos nos Estados Unidos são por uma população deles. Então, sem nenhuma coisa, todo mundo já sabe. Qual é a cor do brasileiro hoje? Qual é a raça do brasileiro hoje? Nós só temos 500 anos. Né? A gente está falando de países como o Oriental, que tem 5 mil, Oriente Médio, 5 mil, a Europa, que a gente fala no mínimo 2.000 antes de Cristo, enfim. São países que já se desenvolveram. Então, qual é a cor do país hoje? Nós já sabemos, nós já não estamos mais caucasoides, né? Hoje nós já estamos com a cor mestiça. Nós já escurecemos o país. Então, assim, hoje tem que fazer pesquisa no Brasil, porque a raça brasileira é essa mistura. Uma miscigenação, né? Tudo. Nós todos somos brasileiros. Hoje o oriental, o ocidente, o branco, o negro, enfim. Então, nós não temos um estudo dirigido para novo Brasil. O Brasil hoje já chegou, acho que 60%, já escureceu. As pessoas são misturadas, né? Não é mais o branco nem o negro, né? É aquela coisa. Então, a gente estuda essa questão porque, na verdade, muda. Eu vou dar uma ideia de antropologia. Eu fui obrigado a estudar antropologia porque a antropologia é dos povos. Então, eu tenho uma anemia específica do italiano, que é do Mediterrâneo, uma anemia de Cooley. Nós temos uma anemia específica do negro, anemia falciforme. E, às vezes, você faz exame de uma pessoa branca que tem anemia falciforme, porque lá atrás ele houve tem algum uma tipo mistura. de mistura. Então, na verdade, sim, já não posso mais escrever anemia do negro, não posso. Sim. E até essa questão de você iniciar um novo estudo de acordo com a tua população por exemplo, a mulher infarta de um jeito, o homem de outro. Exatamente. E aí você chega no hospital, a mulher diz, eu estou com esse sintoma. O médico usa os parâmetros de um homem e não percebe que ela está infartando. Exatamente. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, é isso. Não adianta eu também pegar os estudos de fora, eles são uma base para eu iniciar os meus. Mas eles não são definidores da minha população. Com porque certeza. a gente tem toda a questão social, de alimentação, de clima, de onde essas pessoas estão, de acesso à saúde. Então, mas tem um ponto, Márcio, que assim, né, a gente está costurando várias conversas que eu sei que no final vai sair um belo trabalho ali. Hoje, quando a gente fala assim, saúde mental do idoso, muito se vai para a questão da demência. Ele está demenciado, ou é um Alzheimer, ou qualquer outra questão de doença. Mas não, eu me refiro à saúde mental desse idoso, a uma depressão, de repente. Você vê uma negligência por parte dos outros serviços, ou das pessoas, ou dos outros médicos, e da sociedade em olhar e enxergar que idoso também pode estar depressivo? Boa pergunta, Bruno, porque, na verdade, assim, é aula minha. Nós falamos que 3D correm junto quando você não acompanha esse idoso ao longo dos anos. Chegam para mim 3D. Delírio, depressão e demência. Existe muita negligência, sim, mas muita má identificação, às vezes, do idoso que já está demenciado e o pessoal acha que ele está depressivo, porque ele ficou quieto, parou de falar, parou de ter cognição, começou a falar bobagem.
E aí a gente muitas vezes não sabe se ele está delirando, se ele está depressivo ou se ele já está demenciado. O que acontece nas outras especialidades? Chegam às vezes o idoso polimedicado, tomando 1000 remédios para depressão, e eu chego à conclusão que ele não está deprimido, ele já está demenciado. Porque por muito tempo o pessoal dando medicamento estimulando, achando que ele está depressivo, ele não está depressivo. Então, vamos lá no início da história. O que eu explico na terceira idade e na quarta idade é que os familiares têm que ficar muito atentos, porque o idoso tem uma rotina diária, ele é repetitivo, ele faz aquilo sempre. Na hora que você vê um declínio, vê que ele dá uma rebaixada nessa atividade, tem que ficar de olho nele, óbvio. Ah, por que o meu pai ficou triste? Não, porque a Dercy Gonçalves morreu e ela é uma pessoa pública, então ele deprimiu. Eu sou da época onde minha mãe ficou chateada uma semana, deprimida, porque o Walt Disney morreu. Então, o Walt Disney é da época dela, da época nossa. Né? Era uma pessoa presente na casa das pessoas. Então, tem bastante... Ah, Dercy, eu ainda recentemente, a Hebe Camargo, morreu, alguns idosos ficaram depressivos. Tantos anos acompanhando o trabalho, enfim. Isso, porque são pessoas públicas que eles têm afetividade, enfim. E pessoas que eles ficam em casa assistindo televisão. Então, na verdade, são coisas passageiras. A depressão é sempre passageira. Ela melhora e o paciente não perde, o idoso não perde a cognição. O problema é quando se negligencia, não só pela família, mas se negligencia pelo estado médico. O médico vê aquilo já antes de fazer alguns testes simples, baratinho, ele vai lá e caneta. Não é que não é examinar, não explora que aquilo já poderia ser um degrau de declínio cognitivo. Vai lá me dá lá uma maconha. Eu estou tirando o sarro da maconha porque são drogas que são psicoativas. E não acontece nada com o idoso. Aí fica 1 ano, 2 anos tomando droga e o idoso continua declinando cognitivamente. E aí, a hora que ele chega para mim, ele já está demente. Né? E aí é até uma crítica que eu acompanho os profissionais da área da saúde de todas as áreas, médicos, dentistas, biomédicos, farmacêutico, enfermeiro, enfim, né? O pessoal da área da saúde são os meus clientes. E aí o que eu vejo muito, ou por exemplo, quando eu pego um processo que vai ter perícia, é a renovação da receita. O paciente chega, senta, o que você está tomando? É isso, renova, vai embora, né? E isso é terrível, porque eu tenho um caso de um processo que o cliente tinha tal diagnóstico, e que implicou na vida dele de tal forma, assim, terrível. E aí, quando foi marcada a perícia, que a gente pediu um assistente técnico, contratamos um assistente técnico, e eu submeti o prontuário assistente técnico, essa médica falou assim, ele foi diagnosticado errado há anos. E tudo isso é consequência do quê? Da renovação de receita. E aí no prontuário era assim, consulta, né, com a pessoa, o que você toma, tal, renovada a receita, retorno em 45 dias. Então isso também é um problema, né? De você não escutar o paciente, que aí você joga aquele estudo de 3 segundos. Né? O paciente chegou na sua frente, deixa eu ouvir, deixa eu verificar. E aí a gente consegue fazer uma métrica nesse sentido de quais foram os médicos que a gente sentou e nos escutou e quais foram os médicos que, assim, renova a minha receita. Sim. E o geriatra é totalmente ao contrário, né? A gente joga tudo fora. Começamos do zero. Ô, Márcio, aqui no nosso podcast tem um momento aqui que os tambores fazem porque vem o voto, a pergunta do voto de Minerva. Eu quero que você dê a sua opinião e ela vai ser a opinião verdadeira, o que vai valer aqui para nós. Muitas vezes a gente vê idosos que eles têm uma autonomia de consciência intelectual e também uma autonomia física. Mas ele é idoso, ele tem 70 anos, 75 anos, 80 anos e tá bem. Obviamente com as suas limitações, etc. E aí a gente vê muitos familiares que, não, eu vou te levar para casa, não, eu vou te colocar, eu vou pôr alguém aqui para cuidar de você, eu vou pagar alguém para te olhar. E a autonomia desse paciente, ela não tem que ser respeitada? Muito. Por isso que eu falo, o idoso tem que ser medido a questão da cognição e da sua habilidade, das atividades de vida diária. O idoso pleno, meu Deus do céu, ele tem que ter a sua autonomia, tem que ter a sua liberdade. Muitas vezes as pessoas interrompem essa sua liberdade fazendo com que o idoso seja cuidador de neto. Nada errado, nada errado. Porém, a gente tem que
avisar as pessoas que o idoso pode cuidar e deve. Um estudo de Melbourne mostra que as crianças cuidadas por avós desenvolve muito, muito, muito mais rápido do que uma criança que deixada no asilo. num asilo de criança. Eu gostei Então, o idoso desse. tem essa função, ele gosta de ter uma troca, até porque ele aprende. Vamos mexer com o WhatsApp aqui, eu vou ensinar. É muito bom, só que as famílias têm que respeitar a sua autonomia, que o idoso tem o que fazer. Ele tem já a sua programação. Então, vira e mexe, eu estou pondo o dedo na ferida de muitas pessoas que levam o idoso, que deixam o idoso 24 horas tomando conta de alguém ou fazendo alguma coisa que ele não quer fazer. Ele tem que ter a sua liberdade. E aí eu vou te fazer uma pergunta, mas essa semana eu estava ouvindo um podcast e aí me veio isso agora à mente, né? Uma das perguntas que eu coloquei aqui para nós é a seguinte: tudo bem, o idoso ele tem autonomia, ele não quer ninguém com ele. Aí a família pega e fala assim: então tudo bem, eu aceito, mas eu vou pôr câmera para te vigiar. E aí você fala dessa consulta com o paciente, que na realidade quem precisa de uma resposta não é o paciente, é o familiar. Exatamente. E aí eu lembrei agora que eu estava ouvindo um podcast essa semana, onde um rapaz estava dizendo da experiência dele, que ele queria vir para São Paulo, não sei o quê, e a mãe falou assim: olha, antes de você ir para São Paulo, eu quero passar numa consulta com você, no psicólogo. E aí ele, mas por quê? Aí disse que já estavam 40 minutos ali no psicólogo e ela enrolando. Aí teve uma hora que ele olhou para ela e falou assim: ô mãe, fala logo, eu não tô entendendo por que eu tô aqui. Aí ela olha pro psicólogo e falou assim: eu tenho medo dele morar sozinho em São Paulo e virar gay. Daí o psicólogo olhou para ela e falou assim: na verdade está tudo ótimo com seu filho, quem precisa de terapia é você. Se a gente fizer essa analogia, né, dessa família que fica, eu vou pôr câmera, eu vou pôr não sei o quê. Na verdade quem precisa de atendimento não é o idoso, Exatamente. é a família. É o inverso, né? A oriental sabe disso, porque na verdade quem cuidou dela foi o idoso e não ela que cuidou do idoso. Ou seja, a vida toda ele cuidou dela. Então, o pessoal precisa parar de tratar o idoso como uma criança. A grande verdade, quando eu pego um jovem médico conversando com o idoso, e é proibitivo, né? Olha que gracinha, falando igual criancinha. Desculpa eu falar aqui, mas na cabeça do idoso ele vai: o que esse merdinha tá falando comigo? Tá achando que eu sou jeito? retardado? Na verdade, o handicap, né, a cabeça do idoso tem no mínimo 3 vezes mais. 80 anos, a pessoa que está na frente dele tem 25, 30 anos. Ele tem 3 vezes mais cognição, em termos de volume, do que esse mocinho falando com ele igual criança. E né? porque isso não é recomendado nem para criança, né? Que está para o idoso. Não, de jeito nenhum. E eu pego, às vezes, estudante de medicina conversando com o idoso como se ele fosse uma criança. E eu tiro sarro, né? Escuta, você está usando um iPhone aí? Tá, né? Sabe quem fez essa coisa aí? Foi um cara da minha idade, 70 anos, 65. Vocês até agora só fizeram o aplicativo. A gente fez né? Ô, doutor, o senhor sabe mexer com computador? Eu faço um sinal não muito, muito bonito, né? Eu mando ele para aquele lugar e falo: quando dá tela preta, você chama o velho aqui para resolver, que vocês não sabem o que tem aí. Então, assim, precisa parar dessa mania de achar que o idoso é demente. Ele não é. Ele tem toda a cognição, sabe? Ele tem restrições no andar, no caminhar, no subir escada, obviamente, porque o envelhecimento, mesmo saudável, faz com que a gente perca algumas autonomia que é louvável. Que são naturais também. Evita de subir na escada que você vai cair e vai quebrar, né? Então, estou brincando. Então, tem que dar autonomia para o idoso. Com a cognição rígida em dia, o idoso tem tudo para fazer sozinho. E, obviamente, que a família deve ocupar ele, sim, mas com poucos modelos. Né? O pai faz isso para mim, faz ok. Mas não ficar dando atuação como se ele fosse um empregado novo na sua casa. E aí, eu, hoje, vindo para cá para gravar o episódio, né? Tava com a minha assessora, e aí eu falei assim para ela: nossa, tanta coisa, tanto compromisso, olha a agenda, olha não sei o quê, várias coisas para resolver. E aí eu falei assim: e agora a gente é adulto, né? Eu acho que eu não era uma criança muito inteligente, porque eu, quando criança, queria ser adulto. Olha onde eu me meti, né? E para terminar, porque o nosso episódio passou rápido, eu tenho uma pergunta para os nossos sexagenários, para os nossos ouvintes sexagenários, que eu acho que eles devem estar assim: pô, mas eu posso fazer tudo, né? Eu tenho capacidade de fazer tudo. Doutor Márcio Camada, e o idoso pode dar aquela namorada? Ele pode ali se envolver, relembrar os velhos tempos? Lógico, na verdade, assim, eu falo que a azulzinha, a pílula azul, foi um divisor de águas. Sim. Obviamente que
o envelhecimento saudável faz com que a gente perca algumas atividades, inclusive atividade sexual. E quando surgiu a pílula azul, isso teve um renascimento. Hoje o idoso pleno pode fazer sexo até 80 anos, 85 Nossa. anos. Não existe limitação. A limitação está dentro da cabeça e, às vezes, organicamente. Mas os idosos namoram muito mais do que vocês jovens pensam. Eles namoram. Se você ter casais, né, e faz parte da consulta geriátrica, a gente saber da atividade sexual. Obviamente que o geriatra, no termo mulher, a gente ajuda um pouco, porque as mucosas vaginais perdem um pouco da questão da propriedade e a gente ajuda. Até por isso que a mulher, depois de uma certa idade, começa a ter de fazer uso de uma lubrificação artificial. Isso, essa lubrificação que a gente ajuda com a parte hormônio interno, não hormônio injetável, né, aplicável. E o homem, com o surgimento de alguns, como a pílula azul, que eu comecei a falar, e hoje existem vários outros tipos de pílula, ajuda porque ele tem uma plenitude maior, ele tem uma ereção, ele tem maior quantidade. Então, gente, para de achar que o idoso não faz sexo, faz muito sexo. E os idosos aí de 75, 80 anos, se deixar, faz todo dia. Estão dando pau nos novinhos. Muito, porque é muito pleno, né? Na verdade, todo o envolvimento da parte sexual, e inclusive é muito importante, faz parte da vida do ser humano, faz parte da vida. E tem uma questão até fisiológica também, né? De você fazer, porque a gente precisa também, né? Sim, eu tenho muitos casais de idosos que foram pacientes, são pacientes ainda, que é normal, eles pedem até ajuda, olha, posso fazer? Pode. Que legal. A vida é única, então aproveitem do jeito que quer, eles fazem muito mais do que vocês imaginam. Que legal, mas tem que passar na consulta, enfim, não é porque você ouviu aqui que pode fazer que, então eu vou ali comprar meu azulzinho, não, toda a medicação tem um risco, de pirona tem um risco, paracetamol tem risco, então assim, passa no médico, mas eu queria terminar com essa pergunta como uma provocação para as pessoas. Lógico. Márcio, eu tô lisonjeado, eu adorei o episódio, foi muita informação, foram muitas informações aqui hoje, eu gostei muito e de fato tô muito feliz que você veio e quem sabe a gente não marca um segundo episódio para a gente falar sobre outros assuntos, para você falar da sua banda de rock, dos seus atendimentos às bandas de rock internacional. Isso. E que, de repente, a gente pode marcar um episódio só para você falar da sua história, que eu conheço e eu sei que encantará muitas pessoas, porque ela é incrível, você tem histórias espetaculares. Muito obrigado. O japonês fala muito. Eu também falo e não sou oriental, então, obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço, muito obrigado. Imagina. E você que está nos acompanhando, espero que vocês tenham gostado, mas eu tenho certeza que vocês gostaram, que hoje o papo foi incrível, Dr. Márcio, como eu falei, se não é o maior, é um dos maiores médicos geriatras do Brasil. Então, é isso, é sempre informação de qualidade. Então, a gente tem qualidade de quem? Dos nossos apoiadores, do nosso apoiador, aliás, está aberto para apoiadores, viu? A gente tem a Flixstar, que, de fato, eu faço o inglês deles, eu estou melhorando. Viu, Márcio? É uma promessa aqui para o pessoal que eu ainda vou abrir um episódio inteiro só falando inglês. Eu tenho muita dificuldade no inglês e o Jess está desmistificando isso, né? Porque vai ajudando e eu vou abrir ainda um episódio inteiro só falando inglês. Dancei. Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando, que nos acompanha. Se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a levar mais informação para outras pessoas, a trazer mais convidados para você, ok? Então se inscreve, manda para o amigo e eu te espero no próximo episódio do Voto de Minerva. Até o próximo.